Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de maio de 2025. A cidade de Kiev foi atacada quando comemorava 1543 anos, na data de ontem. A Ucrânia destruiu composição ferroviária de combustível e tropa russa destruída ao tentar atravessar o rio Oskil na região de Kherson. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. Ontem, a Ucrânia comemorou, especificamente a capital da Ucrânia, Kiev, os 1543 anos. Né? Ela é mais antiga que isso, segundo informações, ela tem aí aproximadamente 3.000 anos, mas desde que, vamos dizer assim, eles têm os dados registrados, catalogados historicamente, é a partir de 1543. Então tem outros dados históricos, eu não vou citar aqui, senão a gente vai se alongar, e vamos falar sobre isso, sobre essa parte da história da Ucrânia, que não é o caso nesse trabalho aqui. Só quero isso reafirmar o seguinte, aí vocês veem que a Rússia tem 800 anos e um pouco mais, ela não pode ser a mãe de todas as Rússias, e porque não existe um monte de Rússias. Existe essa Rússia aí, existia a Rus de Kiev, que ia entre a Polônia e lá a Finlândia, era um território muito grande, era um grande principado, e da onde saíram os traidores que fundaram um país chamado Moscóvia, depois que eles fundaram ali nos pântanos do rio Moscou, naquela região, a cidade de Moscou. Então, mas não vamos discutir esse assunto aqui agora, não quero polemizar. Ela foi atacada ontem, é um ataque muito violento, acho que o ditador fez isso propositadamente, vamos dizer assim, para prejudicar, para aterrorizar, para fazer mais maldade. E nesse ataque, 4 pessoas vieram a morrer e 34 pessoas ficaram feridas, né? Foram atendidas e conduzidas ao hospital. Entre essas 34 pessoas, 7 eram crianças. Então é mais um ataque criminoso, genocida, e eu diria o seguinte, é um crime contra a humanidade e também é um crime de guerra, que eu acho, tenho certeza e espero que esse ditador e as suas máfias, as suas facções lá no Kremlin sejam julgadas por essa causa, inclusive aqueles que estavam comandando os drones e os mísseis que foram lançados contra a Ucrânia. Os mísseis balísticos, eles atingiram com mísseis balísticos. A maior parte dos drones ela não passou, mas sempre o que é essa tática de você passar um monte de enxames, né, sempre passam drones. Isso tanto no lado contra-ataca a Ucrânia, quanto também a Rússia atacada. Então isso não dá para questionar quanto a isso. Agora, os mísseis balísticos não passaram. Os mísseis hipersônicos Iskander foram os que passaram, né? E os Patriot não conseguem segurar todos também, mesmo porque não tem uma quantidade suficiente de Patriots na defesa, e o Trump até agora não está mais mandando esses sistemas. E por falar em Trump, o pessoal estava, a Europa, a própria Ucrânia, o presidente Zelensky e as lideranças ucranianas, as lideranças europeias, que no governo anterior de Joe Biden, ele sempre se manifestava e tomava posicionamentos e muitas vezes tomava decisões contra a Rússia, contra o ditador, quer sanções, mais armamento para a Ucrânia, mais doações de armamento, esse tipo de coisa. Trump calou-se durante essa semana toda, que foi uma semana recheada de ataques. No entanto, ontem, por algum motivo, que não sabemos qual, mas ele resolveu se manifestar. Acho que alguém falou para ele, se manifesta que vai pegar mal. Aí logo vão falar que o Joe Biden assumia posições firmes após cada ataque que a Rússia fazia contra a Ucrânia. E é verdade isso. Não estou puxando o saco do Biden, não estou puxando o saco dos democratas e contra os republicanos, mesmo que eu não voto lá, né? Mas as ações em relação à Ucrânia, não me interessa outras aqui agora, de Trump, elas não são ações decentes. Ele está interessado em lucro. Se o objetivo dele é ganhar dinheiro com o fim da guerra ou com a continuação da guerra, não é por aí que essa guerra vai caminhar de acordo com o Trump quer. E tanto que não está caminhando, mas ontem daí ele resolveu se manifestar, né? E ele, na realidade, ele disse estar profundamente insatisfeito com as ações do líder do Kremlin.
Ele falou isso com frase líder Vladimir Putin. Trump não descartou para repórteres, né, acho que isso não é real, a possibilidade de impor novas tarifas contra a Rússia, como forma de pressão para alcançar a paz. Ele fez isso falando com repórteres na pista de um aeroporto de Morristown, em Nova Jersey, colado em Nova York ali, antes de embarcar no Air Force One para Washington, né? Ele disse: não estou satisfeito com o que o Putin está fazendo. Ele está matando muita gente e não sei o que aconteceu com Putin, ele disse. Eu o conheço há muito tempo, sempre me dei bem com ele, já está se entregando, né? Mas ele está apontando mísseis para cidades e matando pessoas, e eu não gosto disso nem um pouco, né? Mas ele deixa claro que ele conhece ele há muito tempo. Enquanto ele não era presidente, entre o mandato anterior e esses, segundo informações, eles conversaram 7 vezes. Agora que vazou essa informação recentemente. Em particular, Trump sugeriu que poderia considerar alavancagem econômica sobre a Rússia, incluindo novas tarifas para estimular o processo de paz. Mas essa ameaça não dá nada, nem para quem aí teve 50%, mais de 50%, 100%, não adiantou nada, né? Estamos conversando e ele está lançando mísseis contra Kiev, ele disse, e outras cidades, né? Mais tarde, quando questionado sobre as negociações com Putin, Trump disse que consideraria absolutamente usar tarifas contra a Rússia, novamente, ele repetiu, para progredir nas negociações de paz. Ele não tem nada, não quer impor nenhuma ferramenta dura contra ele. Tarifas, eles não estão comerciando nada com os Estados Unidos. Impor tarifas nessa hora do jogo? Nada. Está tudo sancionado e ele não levantou as barreiras às sanções ainda, né? É lamentável que o aniversário de 1.543 anos da cidade de Kiev, capital da Ucrânia, seja comemorado dessa maneira. Enquanto isso, no sul da Ucrânia, uma composição ferroviária foi atingida pela Ucrânia e provocou a destruição daquele ramal ferroviário e também do comboio, né? Era um comboio que transportava combustível. Ele vinha vindo, onde ele foi destruído é entre Zaporizhia e a Crimeia. Ele não tinha chegado na Crimeia, então os russos estão transportando combustível por ali, porque na ponte da Crimeia a parte ferroviária é a mais abalada de outros ataques. Então, composições grandes com muito peso não estão passando por ali, elas estão sendo condenadas pela própria Rússia. A recomendação dos engenheiros é para não passar, para a ponte não balançar ali e cair. E é uma composição, segundo informações, de dezenas daqueles containers tanque, né? Vagões tanque, né? Perdão, containers é para o mar, né? Navio leva. Então é de tanques de combustível, e ela foi atingida, explodiram e ela descarrilhou, né? Então, e houve um grande incêndio nessa região. Essas as informações que temos agora, mas não sabemos exatamente o número de vagões que explodiram. Segundo informações, 5 vagões explodiram, os outros foram consumidos pelo fogo igualmente, mas não temos as informações exatas, nem de quantos vagões era composto esse comboio ferroviário. Mas, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo para a Rússia, e, por um tempo, eles não vão poder usar esse terminal ferroviário, porque vai ter que recuperar. Embora que o terminal ferroviário, como não é uma ponte, é em terra que eles foram atacados pelos drones ucranianos, então eles conseguem, acredito que recuperar, talvez 1 mês, 2 ou até menos, eu não sei, não existe um relatório sobre a extensão dos prejuízos. E também, nesse final de semana, tropas russas tentavam atravessar um rio na região de Kherson, o rio Oskil, e eles estavam atravessando, tinha tropa de lancha, tinha tropas em blindados anfíbios, mas eles estavam, toda aquela parte que da linha de frente, ela é vigiada por drones ou postos avançados. Nesse caso, postos avançados onde tem vigilantes do exército ucraniano. E eles foram detectados por drones que eles iam começar a travessia do rio, indo para uma posição mais à frente, onde eles detinham o controle de uma cabeça de ponte. O que aconteceu? A Ucrânia bombardeou o rio, ela bombardeou com artilharia, bombardeou com drones, né?
fez um ataque aéreo, melhor para falar assim, um ataque aéreo com drones, e que eles tentaram atravessar e não deu certo, né? Os blindados foram destruídos, né? Muitos soldados morreram do próprio rio, não conseguiram sair. Existem alguns militares russos que saíram, e eles tem alguns militares que foram capturados pelos drones da Ucrânia. Aquele que você já deve ter visto na televisão, eles mostraram, muitas vezes já aconteceu, o drone conversa, o operador de drone fala com eles, aqueles que querem se entregar, senão eles seriam atacados por outros drones, né? Era mais de um drone, né? Eles praticamente cercaram os sobreviventes, e os sobreviventes foram seguindo os drones desarmados, eles foram rendidos, né, até as posições ucranianas, onde eles foram conduzidos para o local onde ficam os prisioneiros de guerra da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com você, inscrito no canal, aqui você viu a verdade, não esqueça. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.